Olá pessoal, boa tarde a todos. Estamos aqui na série de resolução de exercícios de Física 1, movimento em uma dimensão. Estamos resolvendo exercícios do capítulo 2 do livro do Moisés. Esse daqui é a questão número 10, né? Acho que é o nosso primeiro grande desafio, né, nessa série. A questão número 10 ela é uma questão relativamente difícil conceitualmente, né, para a gente entender o que precisa ser feito, e também trabalhosa no que diz respeito à álgebra envolvida. Como essa álgebra ela vai ser bastante trabalhosa, eu resolvi montar as equações usando, né, o editor de ferramentas aqui do Office, em vez de anotar, né, porque com a minha letra ia ficar muito difícil da gente acompanhar. Então eu fiz as equações envolvidas de antemão no Office e eu vou trazendo aqui à medida que a gente for discutindo os passos, né, para a resolução desse exercício. Vamos lá, vamos ver o que ele diz então. Ele está falando aqui, um trem com aceleração máxima A e desaceleração máxima F tem que percorrer uma distância D entre duas estações. O maquinista pode escolher entre seguir com aceleração máxima até certo ponto e a partir daí frear com desaceleração máxima até chegar, ou acelerar até uma certa velocidade, mantê-la constante durante algum tempo e depois frear até a chegada. Mostre que a primeira opção é a que minimiza o tempo de percurso e calcule o tempo mínimo de percurso em função de A, F e D. Bom, ele também sugere, né, no enunciado que a gente utilize os gráficos, né, da velocidade em função do tempo, né? Eu representei esses gráficos aqui, né, velocidade em função do tempo, colocando as informações das duas situações que ele descreve, né? Então, nessa primeira situação a gente tem o trem partindo da origem com velocidade zero, da origem do repouso com velocidade zero, né, acelerando até uma determinada distância e depois desacelerando, né, até a chegada na estação, né, na outra estação. E aqui a gente tem a aceleração até certo ponto, então até uma certa velocidade, vamos colocar aqui, uma certa velocidade v, que eu não sei, tá? Mas uma certa velocidade v, aí depois ele permanece com a velocidade v constante durante um certo tempo, e depois volta a desacelerar, frear o trem até chegar à estação. Ele quer que a gente verifique que a situação que minimiza o tempo total de percurso, que eu estou representando aqui pelo T maiúsculo, né? O tempo total de percurso é minimizado se ele faz essa primeira opção, né? Se ele movimenta o trem de acordo com essa primeira opção, tá? Bom, sempre que a gente tem, né, esse termo minimiza aqui no enunciado das questões, né, é já meio que de praxe a gente esperar que a gente vai ter que derivar alguma coisa e igualar a zero, né? Sempre que a gente tem uma derivada de alguma função igualada a zero é porque a gente está em algum ponto de máximo, algum ponto de mínimo, algum ponto de inflexão, algum ponto importante dessa função, tá? Então a gente tem que levar isso em consideração. Nesse caso, qual que é a função que a gente vai ter que derivar? A gente vai ter que derivar a função do tempo total, né? Ele quer minimizar o tempo total do percurso. Então é essa função que a gente tem que achar, tá? Então a gente tem que fazer, de alguma maneira, a gente tem que fazer, né, o dt aqui, o tempo total, igualado a zero, tá? E a gente vai ter que escolher alguma variável para derivar essa função. No caso, a variável que a gente vai escolher é justamente o intervalo de tempo 2, que está representado aqui, né, nesse gráfico, né, representando o período que o trem ficou com a sua velocidade constante. Por que eu vou derivar em função disso daqui? Porque é isso daqui o que está mudando entre uma situação e outra. Se eu não tivesse esse período aqui de velocidade constante, então o meu gráfico aqui ficaria igual a esse gráfico, né? Então eu tenho que, igual ao primeiro gráfico. Então eu tenho que verificar, em função de quanto tempo que ele tem que ficar com velocidade constante, qual que é o tempo que ele tem que ficar com velocidade constante para que esse período, o tempo máximo do percurso, seja mínimo. Então eu tenho que fazer esta
derivada aqui, a derivada da função que descreve o tempo total em respeito à variável do intervalo de tempo que ele ficou com velocidade constante. Então é isso daqui o que a gente vai ter que detalhar, certo? E a gente sabe algumas coisas também a respeito dessa situação. A gente sabe que o tempo total, né, nesse segundo gráfico, o tempo total do percurso, o tempo B aqui, né, ele é igual ao intervalo de tempo 1, que descreve o movimento acelerado desse trem, mais o tempo 2, que descreve, né, o intervalo de tempo em que o trem ficou com velocidade constante, mais o tempo 3, que descreve a desaceleração, certo? Então, isso daqui é a expressão para o tempo total da viagem. O que a gente tem que fazer é descobrir essas variáveis aqui para que esse tempo total vire uma função apenas de T2, apenas desse intervalo aqui de tempo. Então, a gente tem que achar, a gente tem que encontrar relações entre essas variáveis para que a gente possa sumir com esse T1 e sumir com esse T3 daqui, para que a gente tenha somente a função do tempo total. Tá? Então a gente tem que procurar por relações. Quais outras relações a gente pode obter aqui, né? A gente pode obter a relação da distância. A distância percorrida ela é igual independentemente da situação, seja do primeiro gráfico, seja do segundo, a distância é a mesma, é a distância de uma estação para outra. Tá? E essa distância no gráfico da velocidade em função do tempo, ela é determinada pela área total, né? A área total embaixo desse gráfico, né? embaixo dessas funções. Então, aqui a gente tem um trapézio, a área de um trapézio, o que é? Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, nós temos aqui dividido por 2, né? Nós temos a base maior, qual que é? A soma desses três tempos, T1 mais T2 mais T3, mais a base menor que eu quero é só T2, certo? Vezes a altura V, certo? A altura, essa altura aqui, V. Estou colocando mais uma variável aqui. Opa, tenho que sumir com ela, né? Eu tenho que, de alguma maneira, eliminar variáveis e não acrescentá-las. Então, a gente vai ver qual é a relação que existe com essa variável V, né, no caso. Se a gente observar aqui, tanto nesse momento 1 quanto no momento 3 desse gráfico, nós temos um gráfico com aceleração constante, certo? Tanto aqui quanto aqui. E a gente pode usar a expressão V igual a V0 mais AT, né? A expressão básica para velocidade num movimento uniformemente acelerado, certo? E reparem que aqui a gente tem uma coisa que une esses dois momentos também, que é a velocidade. A velocidade final desse trecho 1 é igual à velocidade inicial do trecho 3. Então, eu vou usar essa informação também. Então, para o trecho 1, né, para o primeiro trecho aqui, vamos colocar, nós temos, vamos lá, V é igual a V0 mais AT, certo? E eu posso colocar que, como ele partiu do repouso, esse V0 é igual a zero. Então, essa expressão fica que V é igual à aceleração que ele deu, o A mesmo, vezes o T1, né? Esse intervalo de tempo que ele ficou com o movimento uniformemente acelerado. E no caso do instante 3 aqui, né, do percurso 3, nós podemos usar a mesma expressão, mais AT. Só que nesse caso, o V0 é o próprio V, esse V aqui, e esse V final é zero, porque ele volta para o repouso. Então, a gente fica com essa expressão. Zero é igual a V. Aqui a aceleração ela tem magnitude F, só que ela está brecando, né? O trem está freando. Então, eu vou colocar ela negativa. Menos T3. Veja se você concorda com isso, né? Zero é igual. A velocidade inicial que ele partiu era V, o mesmo, né? Menos a desaceleração F máxima, vezes o intervalo de tempo 3. Então, eu posso colocar que V é igual a FT3. Opa, então eu tenho aqui duas relações, né?
duas expressões que relacionam a mesma variável v. Então eu posso igualar essas duas equações e colocar que v é igual a T1, que por sua vez é igual a ft3. Certo? Então eu já tenho aqui uma relação entre essas duas variáveis. Eu posso dizer que, por exemplo, se eu quiser sumir com T3, né, que T3 é igual, passo a f para lá, a dividido por f vezes T1. Então essa daqui é uma outra relação que nós vamos usar. Certo? Essa relação veio a partir dessas funções horárias da velocidade que estão representadas aqui. Certo? Bom, agora a gente precisa resolver. Nós temos essa informação, nós temos essa informação e nós temos essa informação. Tá? 3 relações, 3 incógnitas, acho que dá para resolver. Então, vamos lá, vamos colocar aqui. Agora eu vou colocar com as equações já escritas, né, usando a ferramenta do Office. Então, ó, a primeira relação que a gente faz é essa daqui, né? Voltamos aqui à expressão da distância, né? Essa expressão aqui. Só que eu substituí o v por um desses dois termos, né? No caso, eu substituí pelo a vezes o t1, né? Porque o meu objetivo primeiro aqui é sumir com esse t3. Eu quero sumir com essa variável t3. Então, vou colocar só em função de t1 e t2, nesse caso. Certo? Então eu tenho essa expressão, substituir a velocidade por a vezes t1. Tudo bem? Nesse passo aqui, daqui para cá, o que eu fiz? Eu passei esse 2 para lá, multiplicando, então fica 2 vezes a distância, é igual. Aí eu somei esses dois elementos aqui, deixa eu colocar. Eu somei esses dois termos de t2 com t2 dá 2t2, está aqui, 2t2. E eu substituir T3 por essa expressão aqui, que é a expressão que eu tenho, né, nessa terceira equação aqui. Então, T3 é igual a sobre F T1, então coloquei A sobre F T1. Tudo isso ainda vezes a velocidade, né, vezes o A T1. Bom, então daqui o que eu fiz agora, né? Eu apliquei a propriedade distributiva, né, desse produto, desse termo aqui, em relação a esses 3 termos que estão entre parênteses, tá? Então ficamos com AT1 vezes T1, AT1 vezes 2T2, AT1 vezes isso daqui, AT1 sobre F. Certo? E depois eu multipliquei todos esses 3 termos, né, dessa soma, dessa igualdade, na verdade, né? Todos os termos dessa equação por f para sumir com essa fração aqui. Então, multipliquei por f esse lado da equação e esse lado também. Então, todos os termos apareceram com f multiplicado. O f multiplicando aqui, ele some com o f desse denominador. Então, fica só com essa expressão. Então, nós temos 2df igual a f t1 ao quadrado mais 2af t1 t2 mais a quadrado t1 ao quadrado. Ok? Isso. E daqui para cá, o que eu fiz? Eu agrupei esses termos que possuem, né, o t1 ao quadrado, eu coloquei t1 ao quadrado em evidência, então ficamos com a ao quadrado mais af, né, tudo isso multiplicando esse termo t1, que está em evidência, tá? Então aqui ele veio para cá. Certo? E esse termo permaneceu o mesmo, eu só rearranjei aqui o T1 para colocar aqui na frente e estou destacando aqui em negrito. E esse termo aqui eu passei para o outro lado da equação com sinal trocado, então fica negativo, né? Por que eu fiz isso daqui? Porque agora nós temos uma equação de segundo grau, tá? Isso daqui é uma equação de segundo grau. Equação de segundo grau. Na variável T1. Certo? Na variável T1. Então eu posso resolver essa equação de segundo grau utilizando a fórmula de
Bhaskara, né? Que diz o quê? Né? Se a gente tem uma equação assim, ax² mais bx mais c igual a zero, então eu posso resolver colocando que x é igual, né, a menos b mais ou menos raiz de b² menos 4ac, o discriminante aqui, né, dividido por 2a. Né? Então, essa daqui é a fórmula de Bhaskara. Eu vou aplicar exatamente isso daqui com esses termos. Né? Fica bem mais feio, mas essa é a resolução que a gente vai ter que seguir. Tudo bem? Então, nesse caso, quem corresponde ao papel de A, B e C aqui nessa relação? Né? Então, aqui nós temos o termo A, aqui nós temos o termo B, e tudo isso daqui seria o termo C da fórmula de Bhaskara. Vamos lá, vamos ver como fica. Ó, fica assim então, né? Nós temos aqui o elemento B com sinal negativo, aqui o elemento B, né? Aqui mais ou menos a raiz, né, de b² menos 4, aqui o elemento A, aqui o elemento C. Não sei se está confundindo, mas enfim, é isso. E aqui sobre 2 vezes o A. Então nós temos a nossa fórmula de Bhaskara aplicada, né, para resolver essa equação de segundo grau na variável T1. Beleza? E agora o que a gente precisa fazer? Agora a gente precisa simplificar isso aqui. Né? De alguma maneira a gente precisa dar uma simplificada. Bom, o que eu fiz aqui foi o seguinte, tem alguns passos importantes aqui. Primeiro, eu apliquei o quadrado aqui dentro desse termo, então 2AFT2 ao quadrado fica 4A² F² T2 ao quadrado, tudo bem? Aqui eu fiz essa troca, né? Então esse menos do termo C, ele multiplicando pelo menos da fórmula de Bhaskara, fica um termo positivo. Tá? E eu coloquei aqui o A em evidência, né, para tirar um desses elementos A de dentro dessa soma. Então fica 4A vezes A mais F, né, como está aqui. Beleza? E eu fiz o mesmo passo nesse termo do denominador. Então fica 2A vezes, entre parênteses, né, vezes entre parênteses, A mais F. Repare que se você fizer a distributiva do A aqui dentro, eu volto para essa situação, A² mais AF. Tudo bem? Então eu coloquei em evidência o A, tanto aqui quanto aqui dentro dessa raiz. E um outro passo importante aqui é escolher qual desses dois sinais eu vou usar, né? Se um deles ou se os dois são válidos. Reparem que esse termo aqui do denominador, ele é um termo positivo. Todas essas grandezas elas foram dadas em magnitude, então são termos positivos. A aceleração máxima e a freagem máxima são termos em magnitudes, então são positivos. Então se isso aqui é positivo e isso daqui eu tivesse menos algo, ficaria no numerador um termo negativo. Negativo dividido por positivo dá negativo, e eu não tenho um tempo negativo nesse problema. Tá? Eu tenho que calcular quanto tempo para frente do início do movimento do trem eu vou contar. Então eu vou escolher aqui, eu escolho, né, o sinal positivo para que no numerador eu também tenha, de alguma forma, um valor positivo para que o tempo no final fique um tempo positivo também. Deu para entender? Isso daí é um passo conceitualmente um pouquinho difícil, né? Que a gente tem que usar o conhecimento da física, não só da matemática, para poder fazer essa escolha. Certo? E aqui um outro passo que eu posso usar para simplificar um pouquinho essa expressão é dividir, né, esses termos por 2 para eliminar com esse 2 daqui. Então esse 2 corta com esse 2 daqui, certo? E eu posso colocar esse 2 dentro da raiz, né, elevando ao quadrado, fica 4. Então eu cancelo esse 2 aqui com esse 4 dentro da raiz e com esse 4
aqui também. Então, o que eu tenho é essa expressão final para o meu T1. Beleza? E agora eu sei, aqui em cima, por essa expressão, que T3 é igual a A sobre F vezes T1. Então, eu posso eliminar também o T3, nesse caso, eu vou eliminar multiplicando tudo isso daqui por essa expressão, A sobre F. Né? Se eu fizer essa conta, eu vou ter essa expressão para o meu tempo 3, né? Para o meu instante 3. Então, o meu tempo 3 eu multipliquei aqui, né? Multipliquei aqui pelo A sobre F. Então, eu posso simplesmente trocar, se eu multiplicar A sobre F, esse A cancela com esse A e fica um F no denominador. Então, é só trocar esse A por F que acabou. Eu já tenho o meu tempo 3 também representado em função de T2, que é a única variável que eu gostaria de ter para esse problema, certo? Então eu já tenho aqui essas expressões e o que eu vou fazer agora é substituir essas expressões nesta equação aqui para o tempo total, certo? Vamos fazer isso? Então aqui eu tenho meu tempo total igual T1 mais T2 mais T3. Eu vou substituir T1 e T3, que são os resultados, né, da resolução da equação de segundo grau. Vou colocar aqui na expressão para o tempo total. Olha lá, ficou grande, ficou feio, mas o que a gente tem é isso. Né? Nós temos aqui o T1, aqui nós temos o T2 e aqui nós temos o T3, né? Somados. Então, essa daqui é a função do tempo total, né? É a expressão para o tempo total em função apenas da variável que eu quero, da variável da qual eu quero derivar essa expressão, certo? Então, agora o que a gente tem que fazer é simplificar esse trambolho, né? A gente tem que procurar maneiras de tornar essa expressão mais fácil, mas a expressão final é essa daqui mesmo. Tudo bem? Então, vamos lá, primeiro vamos rearranjar esses termos. Ó, rearranjando aqui, o que eu fiz? Né? Vamos lá, tem alguns passos que eu fiz daqui para cá. Então, primeira coisa, coloquei, né, o T2 separado aqui, né, para tornar mais fácil de visualizar. E eu separei esses numeradores, né, eu separei esses termos aqui dos numeradores, né, na forma de uma fração isolada, né, considerando o mesmo denominador. Então, reparem que eu coloquei o mesmo denominador aqui, é o mesmo denominador que viria, né, dividindo essa raiz. Tá? E aqui mesma coisa. Né? Então, AFT2, esse dividido por este denominador, e esse daqui dividido por este denominador. Tá aqui. Aí, o que eu fiz? Se a gente olhar com atenção, deixa eu colocar em outra cor aqui. Se a gente olhar com atenção, esse termo aqui, ó, que eu estou separando em vermelho, ó, esse termo aqui e esse são iguais, certo? Então, o que eu fiz aqui foi colocar esse termo em evidência em relação ao que sobra. E o que sobra é 1 sobre A mais 1 sobre F, certo? Então, colocando isso daqui em evidência, eu fico com essa expressão zona aqui. Se você fizer essa distributiva, né, se você aplicar a distributiva em cima desses dois termos, a gente retorna, né, a essas expressões, a esses termos aqui. Então, eu simplesmente coloquei isso que está em vermelho em evidência, multiplicando essa soma de frações, certo? Vamos lá, coragem. Tá, nesse passo, o que eu fiz aqui? Eu peguei esses três termos, certo? Eu peguei esses três termos e efetuei a soma, né? Efetuei essa soma aqui. De que maneira? Colocando tudo num mesmo denominador comum, né, e aplicando as regras de soma de frações. Então, é esse termo aqui, esse denominador, dividido por 1 vezes o T2. Então, fica aqui, certo? Esse termo aqui, dividido por A mais F, fica só
f, então multipliquei esse numerador por f, ficamos aqui, e já substituí, né? Troquei esse negativo aqui pela subtração da fração. Beleza? O mesmo eu fiz com este outro termo, ficamos com este resultado. Então, a mais f, dividido por isso daqui, fica só a. Então, a vezes o numerador, a ao quadrado, f, t2. Certo? Então, isso daqui são equivalentes, esses dois passos. Certo? E aqui o que eu fiz? Eu também somei essas frações, também coloquei num denominador comum e apliquei as regrinhas de soma de frações normal, né? As regrinhas normais de soma de frações. Tudo bem? Então ficamos com essa expressão aqui. Agora o que a gente vai fazer é aplicar a distributiva aqui dentro, né? E tentar simplificar mais um pouco. Vamos ver o que dá para fazer. Olha lá. Então aqui eu fiz, né, apliquei a propriedade distributiva, então fica AFT2 vezes A, dá A ao quadrado FT2, AFT2 vezes F dá AF quadrado T2. Então coloquei tudo isso numa mesma fração, né, com denominador comum, para a gente ver. E se a gente reparar com atenção, ó, esse termo eu cancelo com esse, né, ó, A quadrado FT2 menos A quadrado FT2, cancela, dá zero. AF quadrado T2 menos AF quadrado T2, cancela. Então, se o numerador dá zero, então todo esse termo aqui eu posso sumir com ele, porque tudo isso daqui vai ser igual a zero. Tá? Então, eu posso eliminar, simplificar esse termo dessa maneira. E aqui o que eu fiz? Eu peguei esse denominador aqui, esse termo do denominador, e cortei com esse termo aqui. Tá? Dessa fração. Então ficou, o que restou para mim foi o que está aqui dentro da raiz, dividido apenas pelo AF que está aqui. Tudo bem? Vamos lá, vamos ver se dá para simplificar mais. Olha lá, agora ficou bem mais simples, né? Bem mais simplificado. O que eu fiz daqui para cá foi, então eu sumi com todo esse termo aqui, foi embora. E aqui, o que eu fiz? Eu coloquei esse termo AF dentro da raiz, né? Elevando ao quadrado dentro da raiz. Então, se eu elevo isso aqui ao quadrado e coloco dentro da raiz, isso daqui some, né, com esse termo a quadrado f quadrado. Fica só o t2 ao quadrado aqui dentro. Mas tenho que sumir com isso daqui. Esse af quadrado vai dividir, então, essa expressão que está aqui. Certo? E o que eu posso fazer aqui, aqui dentro da raiz? Esse a eu sumo com um dos quadrados que está aqui. E esse f também some com um dos quadrados que está aqui. Tudo bem? Aí eu chego na minha expressão final. Para o tempo total de percurso, que é isso daqui. Raiz de t2 ao quadrado mais 2d vezes o a mais f, esse termo continua, dividido por AF. Tá? Então, isso daqui é a minha expressão para o tempo total de percurso. Beleza? E agora o que eu preciso fazer? Né? Como eu falei, para a gente provar, né, que o tempo mínimo é quando a gente tem a primeira situação, eu tenho que derivar isso daqui e igualar a zero. Então eu tenho que fazer dt sobre dt2 em respeito a dt2, e isso daqui tem que ser igual a zero. Eu tenho que encontrar o valor de t2 para que essa derivada se iguale a zero. É essa a ideia. Tá? Então, vamos lá. Para facilitar, né, a gente fazer a derivada dessa expressão, eu, em vez de manter a raiz aqui, eu coloquei a raiz apenas como um expoente fracionário, né, mas é a mesma expressão. Então, o dt2 fica dt2 desta expressão que está aqui. Isso daqui é igual, né, a raiz de tudo isso, eu só coloquei em expoente fracionário. Aí eu vou aplicar a regrinha da cadeia da derivação. Né? Eu faço a derivada desse termo dentro da raiz primeiro, depois eu derivo o que está dentro da raiz em respeito ao t2. A hora que eu derivar aqui dentro, como isso daqui, esse termo aqui, não tem nenhum t2, nenhuma variável, é um termo constante em respeito a t2, então isso aqui dentro fica igual a zero. Tá? Então, aplicando aqui a regrinha da cadeia, esse meio
ele passa para fora, né, aqui da expressão multiplicando, então fica meio vezes o termo que está aqui dentro, certo? Todo esse termo aqui dentro. E aí eu tiro 1 do expoente, né? É uma derivada de potência normal. Então, se eu fizer meio menos 1, dá menos meio. Então, nós temos essa parte. E aí, derivando o que está dentro, né, eu sumo com isso daqui, porque isso é uma constante em respeito ao T2, fica só com isso daqui também, uma derivada de uma potência. T2 ao quadrado, derivada disso é 2T2. Então, está aqui. Aí eu vou sumir com esse 2 daqui, com esse 2 daqui. Aí eu vou ter a expressão final para a derivada dessa função. Tá? Então, nós temos que dt2 é igual a isso daqui, e isso daqui tem que ser igual a zero, né? Para que o tempo total seja mínimo, certo? Agora, reparem, como D, A e F são todos termos positivos, então isso daqui que está dentro da raiz, né, independentemente do quanto vale esse tempo 2, independentemente, isso que está no denominador dentro da raiz é um valor maior do que zero, um valor positivo também, certo? Então, para que esta fração seja igual a zero, eu tenho que obrigatoriamente ter que o meu T2 tem que ser igual a zero para o tempo total ser mínimo. E é assim que a gente mostra, certo? Então, se o T2 é igual a zero, se eu retornar lá no gráfico, quando o T2, se esse T2 é igual a zero, se esse T2 tem que ser igual a zero para o tempo ser mínimo, então a gente retorna, né, ao gráfico da primeira situação, certo? Então, para que o maquinista percorra essa distância num tempo mínimo, T2 tem que ser igual a zero, ou seja, ele não pode ter nenhum período em que o trem ande com velocidade constante. Ele precisa acelerar até uma certa velocidade e logo depois frear novamente, né, até chegar à estação. É a situação que ele descreve, é a situação A, e é assim que a gente demonstra isso, tá? Aí ele quer também que a gente mostre que calcule o tempo mínimo de percurso em função de A, F e D, né? Se eu pegar essa expressão aqui para T, né? Essa expressão aqui, se eu pegar essa expressão para T e substituir isso aqui com T2 igual a zero, eu vou ver que o tempo total o tempo total que o trem vai percorrer, né, é igual a raiz de 2D A mais F sobre AF. Né? Essa é a expressão. Eu posso simplificar isso daqui um pouquinho, e aí a gente pode, sei lá, simplificar um pouquinho essa expressão, né? Por exemplo, dividindo esse termo, essa soma aqui pelo F, a gente tem, né, uma situação como essa daqui, né? Nós temos 2D, nós temos 2D sobre A, vezes, dividindo isso daqui por F, fica A sobre F mais 1, né? 1 mais A sobre F, que, se não me engano, é a expressão que o livro coloca, né, no gabarito. Certo, pessoal? Então, questão 10, né, depois de muito suor, muito trabalho, resolvida. Espero que tenha ficado claro. Essa realmente não foi uma questão muito simples, nem, como eu falei, nem no sentido conceitual da coisa, nem no sentido algébrico, né? Teve uma álgebra bem trabalhosa aqui, ok? Então, é isso. Vamos ficar com esse vídeo só com essa questão. Espero vocês no próximo. Um abraço.